Imagine acordar em um país totalmente diferente, cercado por guerreiros que seguem um código de conduta, capaz de mudar uma vida inteira. Foi exatamente essa última jornada que transformou O Último Samurai em muito mais do que um filme de ação. Lançado em 2003, ele conquistou milhões de fãs por suas batalhas épicas, fotografia impressionante, principalmente pela mensagem de honra, disciplina e tradição. Mas por trás das câmeras existe uma realidade em que o Japão passava por uma história ainda mais fascinante. Hoje você vai descobrir 27 curiosidades sobre o filme O Último Samurai. Uma inspiração histórica desse clássico, que algumas delas mudam completamente a forma que você enxerga esse filme. Número 1. Apesar do título, O Último Samurai não é necessariamente o personagem de Tom Cruise. Muitos interpretam como um título que se refere ao guerreiro samurai Katsumoto e aos samurais que representam o fim de uma era. O personagem fictício Nathan Elleger foi inspirado em vários militares americanos que viajavam para o Japão durante o período de modernização do país. Curiosidade número 3. Katsumoto foi inspirado principalmente em Saigo Takamori, considerado por muitos o último samurai da vida real. Curiosidade número 4. Grande parte da história acontece durante a rápida era da modernização do Japão. O país abandonava antigas tradições para manter ocidentais costumes e tecnologias. Número 5. Embora muitos japoneses pensam que o filme foi gravado inteiramente no Japão, mas foi grande parte na Nova Zelândia, escolhida por suas paisagens montanhosas e uma natureza. Tom Cruise realizou boa parte das próprias cenas de ação, ou seja, as batalhas entre os guerreiros samurais eram realmente cenas próprias do Tom Cruise enfrentando. Claro, outras pessoas, outros atores tinham dublês, já o Tom Cruise era ele mesmo. Já que realizava as cenas de aprender a cultura do Japão e também a arte marcial Kendo, que é a arte da espada dos samurais. Curiosidade número 7. Antes das gravações, o elenco passou meses aprendendo espada e etiqueta básicas de luta para tornar os movimentos mais naturais. Curiosidade número 8. Ken quase perdeu o papel de Katsumoto para outros atores, mas sua atuação impressionou tanto que ele acabou recebendo uma indicação de um Oscar. A atuação de Ken Watanabe transformou sua carreira internacional e abriu portas para diversas produções de Hollywood. Foi nesse momento que a carreira de Ken Watanabe decolou, pois o último filme, O Último Samurai, foi um filme de sucesso. E não só a atuação de Tom Cruise, mas a atuação de Ken Watanabe, que a partir de aí decolou depois desse filme. Curiosidade número 10. As armaduras usadas pelos samurais foram produzidas com enorme atenção. Não foi uma armadura qualquer que você vê em outros filmes. Foi realmente algo inspirado em uma armadura real que aconteceu durante a guerra dos samurais, inspiradas nas peças históricas que vemos nos museus. Curiosidade número 11. As cenas de batalhas envolvendo centenas de figurantes na arte marcial durante a semana para marchar e lutar de maneira sincronizada.
Ou seja, aquela luta que vemos realmente não foi CGI. Realmente tinha figurantes que sabiam o que estavam fazendo, né? Que estavam praticando. E o diretor resolveu montar aquela cena de forma que parecesse real. Mas claro, eles não se machucaram de verdade. Mas aquela luta foi como um espetáculo quando eu assisti. E realmente era essa a intenção que o diretor do filme quis trazer. O diretor procurou evitar que os samurais parecessem os meros guerreiros da antiguidade, tanto eles também fossem mostrados como artistas, ou seja, tinha cenas lá que os samurais estavam pintando um quadro, escrevendo, plantando. A cena era para mostrar, essas cenas eram para mostrar que realmente os samurais não eram só samurais, eles realmente tinham uma especialidade além de só se vir na guerra. Eles eram poetas, uns tinham as famílias e tinham um aprofundamento na leitura e na disciplina. Curiosidade número 13. O filme apresenta vários elementos do Bushido samurai, como lealdade, coragem e controle. Samurai. A trilha sonora foi composta por Hans Zimmer, um dos compositores que fez a trilha sonora de Interestelar. Ou seja, o filme não foi só Tom Cruise. Realmente tinham atores ali que buscavam destaque no filme. Atores e compositores. Se você perceber, a trilha sonora acompanha a atmosfera do filme. Parece que a todo momento que você está assistindo o filme, você sente a sensação que você está imerso na natureza, por causa da flauta que vai tocando ali no começo da cena ali. 16. Mesmo mais de 20 anos antes do seu lançamento, O Último Samurai continua sendo lembrado como um dos filmes mais marcantes da época, sobre honra, tradição e transformação pessoal. Inclusive, eu fiz uma tatuagem, esse filme é muito importante para mim, eu fiz uma tatuagem do código de honra do Bushido no meu braço esquerdo, por causa desse filme. Uma curiosidade minha. Curiosidade número 17. A vila parece antigo, mas foi construída para o filme. Todo o cenário do filme pareceu uma coisa real, realmente, porque você sentia que aquilo ali estava acontecendo, porque realmente eles gravaram de fato no lugar do Japão. A vila foi construída para o filme, para parecer mais autêntico e impactar assim. As casas, as plantações, os caminhos, foi literalmente, especialmente para as filmagens. A equipe de arte precisou de um arquiteto japonês que precisasse transformar o cenário em algo que realmente remetesse ao século de idade número 18. O silêncio também conta uma história. No filme não é a forma como a natureza é mostrada, mas sim o silêncio do personagem principal na busca pela contemplação e o equilíbrio. E uma filosofia completamente presente na cultura do samurai. Ao longo que ele vai se transformando, vai se adequando à cultura japonesa, ele vai adquirindo conhecimento que vai além do que ele era, né? Como um estrangeiro. Ele passa a viver como um samurai. Curiosidade número 19. A fotografia do filme foi inspirada em pinturas japonesas. O diretor de fotografia utilizou cores suaves que remetessem a uma iluminação natural e um enquadramento inspirado em pinturas tradicional do Japão. O resultado foi um visual elegante que permanece bonito
mesmo décadas após o lançamento do filme. Ken Watanabe conquistou Hollywood. Antes desse filme, Ken Watanabe era conhecido principalmente no Japão. A interpretação de Katsumoto chamou tanta atenção de Hollywood que ele foi indicado a receber o Oscar de melhor ator coadjuvante. Depois disso, a gente vê que ao longo dos filmes, que geralmente tem uns filmes com John Wick, e vê que ele está presente nesses filmes também. Ou seja, ele foi de um ator coadjuvante para outros personagens coadjuvantes também em outros filmes, que parece que dá a impressão que ele é sempre o mesmo personagem em todos os filmes, e realmente ele é. Em todos os filmes ele aparece como samurai. Depois disso ele passou a atuar em grandes produções internacionais e se tornou um dos atores japoneses mais respeitados no cinema mundial. O filme mistura ficção e acontecimentos reais. Embora Nathan Algren seja um personagem fictício, muitos dos acontecimentos mostrados no filme foram mostrados e inspirados em eventos reais da história do Japão do século XIX. A produção combinou personagens inventados por uma história, por fatos históricos, para criar uma narrativa marcante e emocionante, sem perder a conexão com a realidade. Ou seja, o diretor não se preocupou em apenas mostrar um personagem fictício. Ele se preocupou em que esse personagem fictício remetesse aos samurais da época, ao estrangeiro, Saigo Takamori. Curiosidade número 22. A revolta de Satsuma realmente aconteceu. A batalha final do filme tem como principal inspiração a revolta de Satsuma, ocorrido em 1877. Liderados por Saigo Takamori, milhares de samurais enfrentam o exército imperial em uma tentativa de preservar sua tradição diante da rápida modernização do Japão. Apesar da derrota, esse episódio entrou para a história como o último grande levante dos samurais. Curiosidade número 23. A transformação de Algren vai além das lutas. Nathan Algren é um homem traumatizado pela guerra e pelo sentimento de luta. Ao viver entre os samurais, ele descobre uma maneira de enxergar a vida. A verdadeira mudança do personagem acontece em sua mente e em seus valores. Ou seja, muito antes dele aprender a pegar com a espada, ele já vai mudando, vai se adequando até virar realmente proteger a aldeia, a vila. Curiosidade número 24. O roteiro passou por várias mudanças muito antes das gravações começarem. O roteiro foi modificado para dar destaque às batalhas. Ou seja, o filme era mais para mostrar as batalhas, a tradição, a cultura, mas de forma que mostrasse uma ação, um drama, história, criando um filme que realmente ganhasse realmente a atenção do público de Hollywood. Curiosidade número 25. Os atores aprenderam costumes japoneses. Além do treinamento físico, o elenco passou a estudar os hábitos tradicionais do Japão. Eles aprenderam como cumprimentar outras pessoas, como se sentar corretamente, como se vestir e até caminhar. Ou seja, o elenco passou por estudos da tradição japonesa para conseguir interpretar os personagens, para fazer cenas muito mais convincentes ao telespectador. Curiosidade
número 26. O idioma japonês tornou tudo mais autêntico. Ao invés de todos os personagens falarem inglês, os produtores optaram para manter boa parte dos personagens com diálogos japonês, o que aumentou definitivamente o realismo do filme. A sensação e o esforço de Nathan realmente estava causando a impressão que eles estavam em um país totalmente diferente. Curiosidade número 27. A neve exigiu muito trabalho da equipe. Algumas cenas mostram paisagens cobertas de neve em determinados momentos que a produção aproveitou neve natural. Em outros, foi necessário criar esse efeito ao invés de usar os efeitos práticos. Então as cenas foram realmente usando efeitos práticos, ou seja, realmente era um efeito natural que estava realmente nevando lá. Mas em outros foi necessário usar um efeito artificial para dar a impressão que o objetivo era manter a continuidade durante as gravações feitas em dias diferentes. 7. Curiosidades sobre o filme Último Samurai. Se quiser mais a parte 3, a parte 2 do filme, deixa seu like e se inscreva-se. É isso, valeu.